Porque assim, né, a gente falou das APIs, a gente viu, né, de onde vem, né, então a ideia é a gente aprofundar um pouco mais nessa tela aqui, por exemplo, de o que tem nela, né, de fato. A gente falou do login, de como é que carrega, dos componentes, dos ícones, não sei o quê, de navegação, vocês viram que era bem complexo, a gente vê ali aquelas navegações, é muita coisa de início mesmo. Mas a gente adicionando essa nova tela, a gente daria um contexto melhor, tipo assim, o que eu adicionei, como que eu adicionei isso, né, tipo assim, teria um histórico melhor. Eu também. Então, beleza. Também é o Cleiton mandou aqui, né, que prefere para saber os passos. Porque a ideia é essa mesmo, né? Porque eu só. ah, qual porque aí. Então, a ideia é a gente ter esse exemplo, então a gente começaria esse projetinho, eu vou até criar aqui. Eu vou fazer do zero, vai ter tudo registrado também. Então, tipo assim, como do zero eu vou, desse template, criar um outro projetinho, que basicamente vai ser mais algumas telas aqui desse mesmo Rick and Morty, assim, basicamente. Tipo assim, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Aí a gente vai, vocês vão ter registrado, então, tipo assim, dá pra vocês até acompanharem, tentar fazer os mesmos passos, sabe? Então é interessante isso também, entendeu? Nesse primeiro projeto. E aí a gente ficou aumentar, né? Vou aumentar, verdade, desculpa. Então, vamos fazer o seguinte, então, aqui a gente tem um template, então a ideia... Então, beleza, vou pensar a gente começar um novo projeto, realmente. A ideia desse projeto, eu acho, que eu pensei aqui, desse projetinho pra gente testar, é que essa tela de personagens, vocês viram, né? Carrega os personagens, aí tem uma outra chamada lá que dá pra gente chamar, que carrega os episódios. Então, tipo assim, é só meio que mostrar algumas outras informações nesse mesmo aplicativo. Então vamos tentar, vamos fazer aqui. Então, o que a gente faria do zero, né? A gente teria o template, né? Então a gente teria aqui, né, o acesso ao template, então beleza. Então a ideia é que a gente vai começar com o mesmo template. Então eu não tô usando o projeto, né, como template aqui. Eu vou criar um novo projeto do zero, e a gente vai fazer tudo do zero aqui. Aqui até coloquei aqui uns gifzinhos para demonstrar do template e tal, tudo que faz. Mas beleza, então o que a gente faria é exatamente isso aqui, ó, que é esse Expo Init, a gente copiaria lá, então vamos para onde a gente precisa, né, documentos, mais um code, onde a gente está pondo os projetos aqui, então beleza, você já tem alguns projetos, então eu vou inicializar aqui e vou chamar de Rick and Morty. Rick and Morty, acho que escreve assim, Morty, Rick and Morty. Tá aqui do lado, né? Você vai errar, o negócio tá escrito aqui do lado, é foda. Beleza. Aí ele vai. Aí então, só precisa entender da instalação, né? A instalação, enquanto o Expo sempre inicializa seu projeto também, né? Se você colocar o Expo Init aqui sem template, ele vai inicializar o projeto do zero, só como no React, né? Vocês lembram, né? Tipo assim, só com uma página, basicamente. E a ideia é que com o template ele já carrega tudo que a gente viu, né? Tudo que tem nesse projeto, que são as navegações, os componentes, já tem todo um pacote de, enfim, coisas configuradas, né? Configuradas não, coisas já configuradas e já com alguns exemplos, né? Então a ideia é que a gente vai começar em cima dessa mesma estrutura aqui. E aí, beleza, né? Nesse app, então ele vai instalar aqui. Vamos esperar um pouquinho. E aí a gente vai, então só pra gente vendo aqui por enquanto, aí no Rick and Morty aqui, ó, ele carrega duas coisas, ó. Então só pra também trazer contexto, o Rick and Morty é tipo uma animação bem, meio apocalíptica, meio, não é apocalíptica, mas assim, ele trata muito a questão de várias dimensões, é bem inteligente, é tipo como se fosse o Rick como se fosse um cientista super gênio, e aí são meio que umas histórias dele com o neto, o sobrinho dele, eu acho, não, o neto dele. E aí, nessa API, basicamente é uma API de demonstração, então a gente vai ver que até na internet tem alguns outros exemplos que o pessoal próprio também usa com essa mesma API, que é uma API pública, né? Geralmente, por exemplo, se tiver uma empresa, algum projeto, essa API vai ser da sua empresa, então você vai ter que ter, você não pode abrir para outras pessoas, por exemplo, né, tipo, sei lá, você vai ter a sua API para a sua empresa, para o seu projeto, né? Essa é uma API pública, uma API aberta, e aí o que ela faz aqui, ó, basicamente, ó, aqui tem a documentação, tá tudo em inglês, então meio foda, tipo assim, pra gente, né, mas muito do material também vai acabar sendo em inglês, tipo, vai acabar tendo mais coisa em inglês, então a gente vai acostumando, mas dá pra gente traduzir aqui, eu acho, pelo próprio Translate. Eu acho que no Translate ele traduz aqui, né, a página do site, só pra gente tentar ver como é que seria. Mas aqui geralmente vai ser sempre esse contexto, né? Vou ter contexto de documentação, como funciona essa API, e a API, como a gente já falou um pouco, né, é basicamente uma forma da gente trazer
uma forma de comunicação entre os serviços, né? Então, por exemplo, um aplicativo é um aplicativo, né? É um site. Então ele vai trazer informações de algum lugar, né? Tipo, de onde. Aí geralmente essa comunicação é feita via requisições. Essas requisições geralmente são requisições na HTTP, né? Então é como se, por exemplo, se eu venho aqui, ó, nessa API /character, por exemplo, aqui, ó, aqui mesmo, ela já, tá vendo? Então assim, a API, né, a requisição, né, sempre vai partir de um serviço, né? Então aqui seria o serviço, o serviço seria o Rick and Morty, a API /caractere. Então é como se a gente pudesse ter diferentes carries, né, diferentes requisições. E, por exemplo, nessa daqui, ó, traz os caracteres. Então traz uma estrutura em JSON, né, que são os objetos em formato de objetos e arrays, né. Ele traz aqui que, por exemplo, tem 826 caracteres, 42 páginas. Então tem também contexto de paginação aqui. Então, por cada página, ele vai trazer provavelmente aqui, acho que é 20, sei lá, ele traz 20, provavelmente, acho que é 20 personagens por página. Então, até o que acontece aqui também, né? A gente vê, ó, ele vai carregar 20. Deixa eu. Oh, meu Deus, tá. Ó, então, acabou de instalar aqui, deixa eu já. Depois a gente vê, ó, também, ó, Rick and Morty, só vou abrindo aqui pra gente ver. Então, eu vou abrir também ele na web, pra gente também trazer o contexto mais web, né? Que é melhor a gente também. Então, ó, Yarn Web. Acho que ele já vai inicializar, vamos ver. Vou inicializar o projeto aqui. Então, assim, basicamente, o que a gente tem visualmente, né? Que a gente logo mais vai ver aqui, né? De informação, são essas mesmas informações, só que no formato estruturado. O formato estruturado geralmente é em JSON, né? O JSON que é basicamente uma estrutura dos objetos. Aí depois a gente também, para cada assunto que a gente fala aqui, a gente vai passar mais por cima, mas depois dá pra gente aprofundar e trazer documentação ou vídeos falando sobre isso. Mas assim, aí aqui nessa requisição, por exemplo, nos caracteres, então aqui ele traz um objeto que chama info, um objeto que chama results. Então a gente tem dois objetos. No objeto info, como eu comentei, né, tem informações só de paginação, com a quantidade de páginas e qual é a próxima carry, né? Então nessa página traz os primeiros 20, na página 2 traz do 20 ao 40, depois do 60, né? Então ele traz por blocos. Em resultados, aí aqui de fato é a lista de cada um, né? E aí cada um aqui tem, né, por exemplo, sempre vai ter um ID, um nome, um status, qualquer espécie, né, com a característica, com o gênero, a origem, localização e imagem, quais episódios participou. Então, por exemplo, a URL também desse caractere, que é para carregar ele mesmo e quando foi criado. Então essas informações aqui, ó, são como a gente viu, lembra? Se a gente viu no JSON, se a gente fosse criar um objeto aqui agora, né, no JSON, seria exatamente dessa forma, né? Por exemplo, user é igual, né, ID, panda. Então vocês veem que o formato, a estrutura é a mesma, né? Aqui é um formato JSON, mas que ele é completamente como é que fala? Transferível, né? Ou como é que fala mesmo? Pode ser que ele mude facilmente, ele é facilmente alterável ou não para JSON para objeto do JavaScript. Então ele é basicamente a mesma coisa, né? Então aqui é o que a gente está vendo. Então beleza, a gente sabe que na computação tem os caracteres, e aí ele traz também as localizações e os episódios. Então a gente pode fazer mais duas telinhas só para poder demonstrar isso. Então na localização, aqui nos caracteres a gente já viu, né? Ele traz informações por caractere, que é o que tem aqui também, né? Ó, login, caractere. Tá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos abrir o web aqui do lado. Deixa aqui melhor, né? Então aqui, ó, como a gente viu, né? Aqui nessa tela ele já está carregando essa requisição. A gente vai entender como isso funciona, né? No código, né? Mas nessa é que visualmente a gente está vendo o que tem exatamente aqui, né? Então, por exemplo, aqui carregaram 20 personagens, aqui também, ó, carregaram os 20 primeiros. Aí ele chega aqui no final e ele carrega os próximos 20. Então a gente já tem uma lógicazinha justamente para fazer esse gerenciamento da paginação, né, entre as requisições. E aí aqui, né, basicamente então para cada, né, inclusive, por exemplo, essa imagem que tem aqui, né, que é o link da URL, né, que é um JPEG, é justamente a imagem, né, que a gente está mostrando ali, né. Só que ali já está mostrando, né, então é exatamente essa imagem aqui, vocês percebem, né. O nome, todas as informações são exatamente a mesma. A gente tá, e aí vocês vão ver que, basicamente, a base de toda a estrutura front-end é exatamente essa. Você pegar as informações que são em JSON de algum lugar,
de como que você estruturalmente mostra isso, e, né, por exemplo, aqui, no caso, mostra no aplicativo, né, de alguma forma. Né? Tipo assim, como é que você estrutura esse fluxo de informação e mostra numa tela, mostra no componente, né, como você faz isso. Então, é isso que a gente vai ver bastante nesse primeiro exercício, aqui, nesse primeiro exemplo. Então, beleza. Carregamos aqui, ó, o Rick and Morty, com a mesma estrutura do projeto, então está aqui configuradinho, pá. Então, o que a gente faria, né? Então, aqui, beleza. Aqui, a gente já viu, né? Então, ao invés de mostrar como é que funciona a tela atualmente, melhor a gente começar já fazendo uma nova, né? Que seria a tela, então, por exemplo, de episódios, né? Então, a gente tem essa primeira tela aqui, ó, que são os caracteres, que carrega a lista de caracteres. Então, vamos fazer a segunda lista, a segunda tela, que seria a lista de episódios. Perdão, localização, vamos fazer aqui que é a próxima, né? Então, location, vamos tentar entender como que como que é carregado aqui, né? Então, location, só pra gente entender. Ó, então carrega aqui, ó. Então, ó, para cada, também é a mesma estrutura, ó. O info mostra que tem 126 páginas, não, 126 localizações em 7 páginas. Então, né, vocês viram que tinham 800 e pouco caracteres, agora 40 páginas, agora são só 7. Então, né, são bem menos localizações. Para cada então, na lista de resultados aqui, carrega uma lista de localizações. Cada estrutura de localização é exatamente a mesma, vocês percebem, né? O ID 1, o ID 2, mas a estrutura, né, o que vem nele, né? Que, por exemplo, ID, nome, tipo, dimensão e uma lista de residentes. E um URL aqui, né? E o created, que é basicamente quando que isso foi criado. Esse created geralmente é quando que foi criado geralmente o banco de dados, né? Que ele registra qual que foi a criação. Que também talvez tem que ver isso um pouco depois da parte do back-end. Então aqui, em resultado, então beleza, a gente já entende qual que é a estrutura de uma localização. Então a gente pode, inclusive, né, baseado nessa estrutura, criar, por exemplo, até uma nova célulazinha para imaginar como a gente mostraria essa localização, né, que basicamente é só, na verdade aqui é só informação de texto, né, qual que é o nome, o tipo e a dimensão. Inclusive isso que é interessante, né, do Rick and Morty, tipo assim, tem muito esse termo de várias dimensões, então tipo assim, o episódio aparece numa dimensão X aqui, ó, 137. Então aqui, ó, vamos... então o que a gente faria? Aí aqui que a gente começa a pensar, né, em termos de projeto. Beleza, então aqui comecei... eu já tinha aberto aqui por esse terminal, né, mas eu vou abrir de novo aqui para deixar no mesmo terminal aqui, ó. Então eu vou inicializar aqui de novo. Então a gente instalou o projeto. Aqui eu já tinha dado code ponto, né, para abrir aqui já no projeto, mas ou seria a gente abrir, né, arquivo, abrir e abre o projeto que foi criado, né, a pasta que a gente já viu um pouco e também se tiver dúvida a gente não viu. Então aqui, ó, vamos só inicializar de novo o projeto. Geralmente isso aqui é o que eu faço bastante, assim, tipo assim, fica uma abazinha aqui para inicializar o projeto, né, porque eu só tirei do terminal outro terminal aqui. Então beleza, abriu aqui de novo, tal, a tela. Beleza, já está carregando. E aí a outra telazinha, o terminal aqui, geralmente são os comandos que talvez a gente eventualmente use para... vocês vão ver que tem várias coisas já configuradas. Por exemplo, aqui no yarn CI, depois a gente vai entender isso, mas assim, a gente consegue checar todo o projeto se está tudo configurado, se os tipos estão corretamente atribuídos, né, por exemplo, e inclusive roda os testes também. Então isso é uma das coisas que também a gente vai acostumar a como a gente configura, a gente cria os testes, como é que a gente valida esse teste está carregando de fato, né. E aí a ideia é que também vocês já estão aprendendo, inclusive com essa parte de teste, é interessante que a gente já aprenda até com essa base dos testes, que hoje é muito comum, né? Tipo assim, a gente não só pensar em criar uma tela, mas pensar em como testar ela e como que a gente tenha tudo meio que na maior segurança possível, por exemplo, né? Porque, enfim, toda essa parte de teste que traz a segurança. Então, beleza, aqui, por exemplo, a gente rodou os testes e tal. Então, por exemplo, se a gente fosse criar um novo componente, como é que a gente faria? A gente tem aqui em componentes, a gente já tem aqui alguns botões, alguns, né? Um ícone, o character cell. Então vamos supor, se a gente quisesse criar agora uma nova célula também, que vai ser para essa nova tela, que chame location cell, né? Por exemplo, né? Que seria da localização. Então o que a gente faria? A gente criaria aqui, ó, yarn. Aí aqui, esses comandos estão sempre aqui, ó, esses comandos estão sempre aqui nos scripts. Então aqui, ó, yarn. Tem, por exemplo, o yarn start para inicializar, yarn web para inicializar a web, o yarn, depois a gente vai vendo cada um deles aqui, o lint, o WebScript, o pretter, aquele formato código, e aí tem o new comp que eu chamei, que basicamente ele, ao invés de a gente criar, isso aqui vai facilitar bastante, né? Ao invés de, novo componente, criar uma nova pasta e configurar esse projeto, né, copiar e colar de um projeto base, a gente vai basicamente criar yarn,
a gente vai executar esse script, que é new comp, e a gente põe o nome do componente que a gente quer criar. Então, location cell. Beleza. Aí aqui, o que acontece? Ele já criou aqui, vocês veem, ó, location cell, o mesmo, ó, bonitinho, com uma estrutura base, que é exatamente a estrutura base do componente base aqui, né? Tipo assim, a mesma estrutura, basicamente. Já tem um nome, já tem umas próprios padrões aqui, a gente vai modificando esses componentes, então beleza. Aí o que acontece? Conforme a gente pensa visualmente em um componente, é muito comum a gente pensar nele assim, ó, dessa seguinte forma, a gente ter ele aqui no Storybook e aí de fato, enfim, modificar ele para ver as alterações, né, colocar o que a gente precisa. Então aqui, ó, a gente vê que o Storybook é o que carrega esses componentes. Então aqui no yarn SBL, que também depois eu deixei isso melhor documentado, isso, sempre cria igual a base. Tem um componente base aqui, é mais como uma referência, justamente para a gente ver, que exatamente está aqui, né? Mas se eu criar um novo componente, vocês vão ver agora mesmo, ó, que ele vai criar exatamente igual, com esse círculo ao redor e um texto. Ele só faz isso, uma view e um texto. Então é só isso, assim, basicamente para de início é um componente base. Assim. Então beleza, aí você deleta o que precisar e faz daqui de cima. E aí no location cell, que é o nosso novo componente, né? Aí nesse yarn SBL, depois vocês vão entender, mas assim, porque assim, a gente só criou o componente. Esse SBL, ele linka aqui no Storybook o novo componente, né? O location cell. Então agora, conforme a gente carrega aqui, ó, a gente vê que já vai estar aqui, ó, location cell. Ó, tá vendo? Tanto que aí já chama justamente com o mesmo nome, ó, location cell component. Então ele já criou o nosso componente base, beleza. Então daqui ó, a gente pensaria, ó, beleza. O nosso location cell, como é que ele seria? Bom, então a gente poderia pensar ele, na verdade, de forma bem próxima ao character cell, né? Assim, basicamente, né? Talvez ter né, essa bordazinha aqui embaixo, porque são células, né? E colocar o texto aqui, né? Das informações da localização, né? Então, aqui, vamos aqui no location cell. Então, beleza. Aqui, ó. Então, aqui a gente já está no location cell e a gente vê que é justamente aqui o que ele está mostrando, né? Eu já mostro o storybook e mostro o location cell. Então, beleza. O que a gente faria aqui, ó? Só pra gente ver, né? Só pra gente testar aqui, ó. Teste. A gente mudar esse nome aqui que já vai alterar justamente aqui o location. Pô, foda que aí aqui ele vai atualizar. Já atualizou. Então a gente já está atualizando o componente correto, né? Então o componente atualiza a informação aqui dentro, ele já reflete aqui né, no Storybook. Então beleza. O que a gente poderia fazer? A gente pode manter esse padding aqui, pá. Aqui no Stories eu só vou tirar esse container, porque porque por padrão ele também cria essa viewzinha aqui nos Stories, só para poder... Não, eu posso só, na verdade, só tirar o padding, né? Porque eu não preciso do padding aqui. Porque aí, como ele é uma célula, foda que aí eu estou mostrando para vocês e aqui não é lá... É porque tem na web, aqui não está funcionando, mas tem eu vou rodar no iOS, que só para vocês verem também. Só para vocês verem que aí facilita só nessa parada. Porque ele atualiza live, aí fica assim um pouco mais fácil, só como eu estou mostrando para vocês. Só para vocês verem aqui, ó. É porque aqui eu não sei porque não está acontecendo isso, mas assim, tem o que eles chamam de live reload, né? Que conforme você atualiza aqui, você não precisa ir aqui e atualizar toda hora, né? Então só para ficar mais rápido de mostrar para vocês, tipo assim, eu não tenho que ficar mostrando, mas depois a gente vai acostumando mesmo, ou eu tento ver uma forma de configurar isso na web aqui, que eu não sei porque não está. A gente vê também, é até bom que a gente vê também, né, que até é exatamente a mesma coisa, né, a estrutura é exatamente a mesma, que nos dois, a gente só tem como é que fala? Dois devices diferentes, dois devices não, né, porque a web não é device, mas assim, duas estruturas diferentes, né, a web e o iOS aqui, né. Então aqui, ó, só pra vocês verem, aqui tá com Dark Mode, né? Inclusive tem já o Dark Mode, depois eu mostro pra vocês, que ele já configura, pá. É porque isso aqui fica uma estrutura padrão, inclusive para vários projetos. Mas aqui, ó, também temos aqui, ó, Location Cell. Eu só fiz isso porque aqui, ó, conforme eu atualizo aqui agora, ó, por exemplo, então vamos deixar exatamente igual aqui, então vamos só deixar um border, aí aqui, ó, padding é o mesmo, border width tá o mesmo, e tá com border radius aqui. Então se eu tirar isso aqui, pum. Ó, vocês veem que já atualiza, justamente pro hot reload, no web não está funcionando. Mas vocês viram que já atualizou aqui um pouquinho a borda, né? Aí se eu colocar border bottom width, ele vai ter só a borda de baixo, que é o que a gente quer, né? Se a gente quer uma célula igual ao character cell, a gente quer só a borda de baixo, né? Porque só para denotar como uma célula. Aqui no location cell, location cell tá certo. Aí aqui o que acontece? Aí geralmente a gente pensa assim, né? A gente vai mostrar exatamente essa informação, né? Então a gente vai querer, aí aqui basicamente, a gente faz o seguinte, aqui a gente esperaria, né?
geralmente, nesse caso, poderia ser um texto do tipo string. Geralmente, conforme a gente tem um objeto, né, nesse caso aqui, que tem mais atributos, a gente já pode criar a estrutura desse projeto como, que a gente vai aprender aqui agora um pouco, né, mas assim, como um modelo, né? Então a gente vai ter um contexto, geralmente, em alguns projetos, na verdade, a base de vários projetos, assim. Isso aqui seria o equivalente a um objeto comum, que a gente poderia chamar de location, por exemplo. Então aqui, ó, por exemplo, no character, a gente espera desse componente, que é exatamente bem parecido com o que a gente está criando, só um character, a gente vai receber o atributo character, que tem um tipo character. Daí aqui acaba que vai ficar um pouco mais complexo, demorar um pouco mais para a gente mostrar isso, que é a parte do script, mas vale muito a pena, porque como todos os projetos são criados hoje, basicamente, não faz sentido a gente só criar aqui, enfim, sem pensar muita coisa, mas assim, desse caractere aqui, a gente define nele aqui, ó, que ele tem um ID, que ele tem um nome, que ele tem as espécies, que ele tem um tipo, tem o status, localização. Inclusive já tem a localização, que é um tipo de localização aqui, né? Que nesse, conforme a gente traz o location, ele traz um, deixa vocês verem aqui, né? Character. Então, por exemplo, aqui ele tem exatamente a mesma estrutura, né? Então a gente exporta uma interface do tipo character, que aí se eu fizer isso aqui, ó, const depois a gente vai ver isso melhor, mas assim, character 1 é do tipo character. Então ele já, vocês veem que ele já até te sugere aqui, porque o que a gente está definindo aqui basicamente é que esse objeto tem que ter exatamente todos esses atributos que estão aqui, né? Então, o ID, o nome, espécies, enfim, todos os atributos que estão aqui, ele tem que ter essa mesma estrutura, então ele força, como se fosse a estrutura do seu objeto. Então, o TypeScript traz um pouco disso pra gente, né? Que é basicamente a gente conseguir estruturar o objeto, né? Para usar ele, né? Basicamente. Então aqui, ó, dizendo isso, só para dizer, né, que aqui a gente, nessa localização, a gente vai esperar um objeto do tipo location, por exemplo, que seria o nome dessa localização. E aí o location aqui, a gente teria uma interface do tipo location, a gente vai definir ela. E aí esse location, né, ela não vai ser do tipo string, né, porque se é do tipo string é só um texto, né, a gente quer que ele seja do tipo location. Aí nesse location a gente tem aqui, né, o ID, como a gente viu aqui, vou voltar aqui, né, o ID, nome, tipo, dimensão e o URL, né, o URL e aqui também tem lista de residentes, acho que não sei se dá pra gente colocar também, mas assim, então ele vai ter exatamente esses mesmos atributos, então só vou copiar aqui pra gente ter aqui para ver mais fácil. Ou eu abro. Deixa aqui, já apago. Mas aqui, ó, só para ficar mais fácil para a gente ver. Que assim, o objeto já mostra, né? No objeto ele já está trazendo informação de fato, né? Mas aqui a gente tem, se a gente quer definir como é essa informação, né, qual que é esse objeto, a gente define aqui então que ele tem um ID, que é do tipo string, que ele tem um name, que é do tipo string, que ele tem um type, que é do tipo string. Ele tem dimension, que é do tipo string, e ele tem residents, que é do tipo array. Aqui ele até sugere já, né? Mas assim, é do tipo, vocês veem aqui, né? Ele é um tipo de array de strings. Aí ele tem também o URL created, mas a gente acho que não vai usar esses dois elementos, esses dois atributos, então a gente não precisa nem criar aqui. Poderia, né? Mas assim, vamos criar aqui, ó, URL string e created, que é string também. Aí a ideia aqui, ó, só para vocês verem, que com isso a gente já tem a estrutura padrão desse objeto. Então assim, a gente já sabe que esse objeto do tipo location vai ter o ID, vai ter o nome, vai ter o tipo. Então é a gente que com o TypeScript a gente consegue basicamente já previamente saber e definir a estrutura desse objeto, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? O location cell vai ter um objeto do tipo location. Aí aqui, só por termos de organização, eu poderia ter aqui, né, o tipo location definido. Eu tenho um padrão que a gente começa a acostumar a usar. Como isso veio de uma requisição, a gente geralmente define ou divide, né, a estrutura de como a gente define esses objetos da seguinte forma. Aqui em data, que estaria tudo relacionado a esses aos dados que a gente está usando, né, basicamente. Porque em tese a ideia é que em componentes a gente só tem a informação que a gente define realmente o componente, beleza? Ele pode usar o atributo do tipo data, que está aqui dentro, mas a gente definiria aqui, né, o tipo, né? Então aqui em location, pô, já tinha aqui, eu dei mole, hein? Já tinha um location aqui, ó. Mas é exatamente como a gente criou aqui, ó. Tá vendo? Já tinha um location aqui, ó, mas é interessante para mostrar para vocês como é que seria feito, né? A gente criaria com cada um dos objetos, e aí aqui só muda que ao invés da gente
ter esse objeto local aqui, né? Esse objeto local com o location, a gente vai importar. Então, como é que a gente faz? No VS Code é o seguinte, ele já consegue localizar alguns imports para a gente. Então, aqui o command espaço, ele sugere onde está esse objeto de tipo location, que é um tipo do tipo location, né? Que seria aqui, ó, ele está dentro de src data models location. Então, ele já vai fazer o import aqui, ó. Então, a gente clica, ó, tá vendo? Ele já traz esse location. E aqui, conforme a gente tem o nosso código aqui, ó, ele já até faz o autocomplete, por exemplo. Se o primeiro texto aqui for location.name, tá vendo? Ele já sabe. E isso traz segurança justamente porque, por exemplo, vamos supor que sem querer a gente escreva name. Pô, beleza, mano. Como é que isso aconteceria no código normal? Se não fosse TypeScript, ele quebraria, né? Então, por exemplo, se a gente acessasse esse atributo e executasse, ele traria esse erro. Só que com isso aqui garante, antes da gente executar, aí por isso que depois a gente vai acostumar a entender alguns termos do que é uma build, que ele executa antes, que ele executa depois, mas assim, antes de executar, antes da gente ter que rodar esse código, a gente já sabe antes que isso aqui está errado. Então ele tá vendo, o próprio VS Code já mostra, que já deixa em vermelho a tela, ele já aponta para onde está errado aqui, ó. Tá vendo? Tem essa linha vermelha. E se a gente executar aqui também, por exemplo, o yarn.ci, isso aqui eu estou mostrando justamente que é crucial assim, para a gente entender, né, o que está acontecendo. Esses dois aqui estão em vermelho porque eles estão quebrados, assim, eles estão acessando alguma coisa que não devia. E a gente basicamente vai escrever várias coisas que a gente, né, não devia de alguma forma, né, tipo assim, ter diferentes erros no nosso código que a gente tem que descobrir eles. Né? Então a forma da gente ver, o VS Code mostra aqui já também, mas a gente rodar o yarn.ci, ele vai tentar executar o lint e no lint ele já pega, no lint ele já executa. No lint não, na verdade. No TypeScript, ele vai executar o TypeScript, aqui ele mostra, aqui né, no Stories, ele está tentando passar um tipo text, e realmente a gente já está dizendo que no Location Properties não tem mais um atributo do tipo text, tem um atributo do tipo location, certo? Tá vendo? Então eu não posso mais passar um atributo do tipo text, entendeu? Então ele prefere que a gente aconteça esse erro, né? O que está acontecendo aqui? Né? Ele está quebrando justamente porque a gente está acessando alguma coisa errada. Então aqui ele mostra que no Stories aqui está errado, né? Então ele teria que alterar isso. Então vamos alterar aqui já, ó. Então, location, a gente tem, ó, só para vocês verem, eu tenho a estrutura que aqui, ó, o próprio VS Code já vai, ó, eu criei location, pá, aqui é o atributo, pum, aqui ele mesmo já sugere, porque justamente a gente só pode criar esses atributos, então aqui é ID, sei lá, name, test, aqui, depois eu copio, aqui a gente pode fazer já o seguinte também, a gente não precisa nem ficar copiando, muito mais, a gente pode copiar esse objeto mesmo aqui, ó, aqui não tá perdendo esse link. Ele já. Só pra gente ver. Aqui, ali tava do tipo date, mas na verdade não é do tipo date, né? Do tipo string no location. Tá, aqui em Residence eu vou deixar vazio só porque fica muito grande, né? Mas aqui, ó, só pra vocês verem. Eu copiei aquele atributo ali, ó. Aqui ele tá dizendo. O que ele tá dizendo pra gente aqui, ó? Beleza, ele já aceitou. Que tá, tudo isso aqui tá correto, ele já tá dizendo que só tem um atributo que tá errado, que é esse created. Ele tá dizendo que é do tipo string, mas a gente definiu que é do tipo date. Então é interessante a gente também ver que, tipo assim, tá vendo? Ó, o ID, o nome, o tipo. E se a gente não tivesse algum atributo daqui, também ele diria, ó. Ele já quebraria também, ó. É que acho que ele mostra um erro de cada vez, né? Mas assim, se tivesse isso correto, e lá ele mostraria. Mas assim, ó, aí, o que a gente faria? Se a gente de fato vai receber esse atributo do tipo string, então realmente está errado na nossa definição do tipo, que é do tipo location. Então aqui em data models location aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, ou aqui por aqui pro lado em data model location, a gente está definindo aqui, ó, que o created é do tipo date. Date é basicamente um tipo de nada, né? Porque no JavaScript tem a opção da gente criar como objeto do tipo date, mas na verdade ele vai dizer que é do tipo string aqui, por exemplo, ó. A gente vê, ó, que aqui, ó, já está corrigido, ó, pum, beleza. Ele agora está verdinho, porque o Git reconhece como um arquivo novo. E ele não está tendo mais nenhum erro nesse arquivo justamente porque a gente definiu, né? E se a gente, por exemplo, dissesse aqui que ou o name aqui também, né? Pum, ele já quebraria, entendeu? Então, assim, isso aqui, eu sei que é muita coisa, é muito novo, não deve fazer muito sentido se tiver do Forest falando. Mas isso aqui que basicamente a gente vai ver bastante, que vai preferir muita coisa pra gente, assim, tipo assim, você saber agora, né? Tipo assim, o VS Code te mostra na hora o que está errado no seu código é muito avançado, assim, para algumas coisas no JavaScript. Antigamente não, assim, antigamente você estava isso aqui, filho, colocasse salvar, buildava, mandava o aplicativo para loja e só ia saber quebrando na mão de alguém, assim, basicamente, entendeu? Então, tipo assim, isso aqui traz muita segurança para o código e por isso que eu já estou justamente
tá ensinando vocês do início já com isso, que vocês vão ver que a maioria das empresas já usam hoje, então é muito algo tipo atual, assim, basicamente, as melhores práticas, assim. Então isso aqui, ó, então a gente tem o location, aqui tem os atributos, e aqui, ó, aí aqui beleza, ele está quebrando justamente porque a gente está acessando o atributo errado, tá vendo? Vocês percebem, até agora a gente está acessando o atributo errado. A gente, agora, beleza, vamos aqui no location cell, ó, isso aqui é o que vai acontecer com vocês aí, né, ou comigo mesmo, acontece todo dia, né, a gente, pum, quebrou, não, aqui na verdade ele só não mostrou porque talvez ele mostre como undefined aqui, ele não chegou a quebrar, né, tipo assim, como a gente está passando o atributo, ele está só tentando acessar o atributo indevido. Mas o que a gente quer é mostrar um name, né, então aqui, ó, pum, aí aqui ele já mostra, tá vendo? Porque agora está tudo correto, está tudo certo, a gente está acessando um atributo que realmente tem um location, que é o name. Aí aqui, por exemplo, o que a gente pode fazer? Nesse text aqui, ó, vamos chamar de name text. Então a gente já tem um tipo de texto aqui, ó. Esse texto ele tem 18 de altura, vamos, sei lá, tem 16, vamos por 18 e vamos dizer que ele não é regular. Aqui é a font family, ó. Então ele está dizendo que é do tipo regular ou do tipo bold. Vamos dizer que é do tipo bold, a mesma cor, beleza. Então a gente tem só esse exemplo aqui da terra. E se a gente fosse criar um novo, como está lá, né, no caractere info, por exemplo, infotext, a gente criaria styled.text, a gente está criando um elemento estilizado já, que é do tipo text. O text, isso aqui vem do React Native, né, então os meus atributos que tem no React Native, exatamente o que eu estou acessando aqui, que é do tipo view, do tipo text, aí aqui a gente tem, né, por exemplo, font, mesma coisa, né, font family, aqui já preencheu, ó, a gente quer usar do tipo regular, por exemplo, que é do tipo regular, que aqui já está carregando alguns exemplos padrões, né? O gray e o font size, então a única diferença dele aqui é que ele não é bold e ele é um pouco menor aqui, só para a gente ter duas diferenças de texto aqui, só para a gente ver. Então, aqui que a gente faz, ó, a gente cria uma tag aqui, ó, infotext. Isso aqui vocês não achem que eu estou roubando, isso aqui é pura, vocês vão ver que é meio doideira. Essas sugestões aqui é do GitHub Copilot, que é tipo um negócio que o GitHub lançou esse ano. Ele sugere, baseado em vários códigos, em inteligência artificial, o que você escreveria agora. E ele já meio que acertou, porque, por exemplo, ele tem a mesma estrutura que a gente usou, que eu usei, por exemplo, no Character Cell aqui. Que é exatamente isso. A gente coloca, por exemplo, mas só por curiosidade, né? Infotext, a gente põe aqui, ó, teste. A gente vê que já está aqui, ó, teste, beleza. Criamos um novo texto aqui. Aí que tá vendo que tá muito perto, a gente pode só pôr um margin top aqui também, ó. Margin top 2px, pum, fica um pouco maior. Aí aqui, a gente poderia já mostrar, né, ao invés do location ponto, que a gente quer mostrar? Nome, type, ó, é um tipo planeta. E aqui a gente pode duplicar, né? Command C, Command V. A gente pode também mostrar a dimensão, né? Que é o seguinte. Dimensão. Acho que são as três informações principais aqui, né? Nome, tipo e dimensão. O outro, o restante é pra gente ver. Mas é tipo link, colocar data. Mas aqui vocês veem, ó. Então, beleza, a gente já conseguiu. Isso aqui é o que vai ser. Eu sei que é novo e tal, mas assim, geralmente sempre a gente vai ter que atribuir algum tipo de modelo para o nosso objeto, e aí a gente define ele, no TypeScript a gente define, e já carrega aqui. Então, ó, nesse componente, o que aconteceu? A gente já definiu como é que ele é, então, para o nosso componente, onde é que quer que a gente use ele, a gente vai estar forçado a passar um objeto do tipo location, que vai ter que ter exatamente esses atributos, vocês percebem? Então, o que acontece? Assim como no characters aqui a gente definiu aqui, né, as informações. Então, beleza, vamos aí o que acontece aqui? Ó? O que a gente pode fazer? A gente pode ter alguns, aqui no próprio, né, no Storybook, a gente pode ter alguns outros exemplos aqui, ó, de location. Então vamos duplicar aqui, ó. Se eu duplicasse exatamente igual, eu já mostraria, ó. Eu tenho um location dentro do container, né? Eu tenho um do tipo location cell, dois do tipo location cell com a mesma informação. Aí aqui a gente poderia, né, também copiar um outro exemplo aqui, ó. Cluster unknown, nem sei onde que é isso aqui, mas aqui vamos só apagar aqui também, que não precisa. Então aqui, ó, beleza, um outro tipo de localização, depois Citadel of Rigs aqui também, enfim. Aí a ideia é a seguinte, se a gente definiu a nível componente, essa que é a ideia, né? A gente está definindo a nível componente qual é a estrutura dele. Então vocês concordam que se a gente definiu o nível componente, conforme a gente carregar essas informações, a gente já tem, né, metade, para onde mostrar essa informação a gente já tem, exatamente com a mesma estrutura, né?
Beleza. Então aqui a gente já teria os dois exemplos aqui nos stories, certo? Depois vocês vão ver que dá pra gente fazer mais coisa aqui e tal, depois eu vou mostrando para vocês. E qual que seria... beleza, a gente já definiu, assim como tem no Character Cell, qual que é a estrutura dessa célula, né? O que a gente faria agora? A gente teria que criar essa tela, né? Que seria uma duplicação também, né? Bem semelhante a essa Characters aqui, né? Provavelmente. Então ela vai ter que ter, né, um header aqui, padrão, geralmente todas as telas têm. Né? E carregar as células que a gente tem aqui, no caso agora da Location Cell, certo? Então o que a gente faria? Assim como componente, a gente tem também aqui, ó, nos scripts, o script para criar um novo componente, que é uma nova tela, que assim como o componente base, ele sempre cria exatamente no mesmo formato da tela base. Na tela base a gente tem aqui, ó, já os testes, que depois a gente vai escrever para conseguir definir que as coisas foram carregadas corretamente. A gente tem o layout, que seria basicamente a estrutura default do componente, que a gente vai ver, e os stories desse layout, né? Então é como se a gente define esse componente básico que é a tela, coloca ele nos stories, e aqui no index é onde de fato ele junta, né, o layout com a navegação, ou no caso das requisições, como ele carrega essas requisições. Então aqui, ó, o que a gente faria? Yarn new, né, yarn new component, aqui no caso yarn new screen, vamos chamar de screen, location, né, locations, pum. Aqui a gente já viu, vai fazer a mesma coisa. Isso aqui depois eu mostro para vocês mais em detalhes, mas assim, a opção ficaria mais complexa, mas assim, conforme a gente for tendo mais entendimento, esse template é onde ele define qual é o template. Então se a gente quiser mudar esse template, que é de criação, a gente consegue, depois eu ensino vocês também, que é exatamente o que está dentro desse código. Então, tipo assim, ele recria baseado numa estrutura que está aqui dentro, aqui, basicamente, que está dentro do próprio projeto. Então a gente pode modificar, pode ter qualquer template que a gente quiser. Então aqui, ele cria a tela Locations. Aqui, a mesma coisa, ele não está no storybook, né? Se eu carregar aqui agora, eu falo, cria a tela, mas não carregou aqui e tal, o que aconteceu? Então, isso aqui eu vou deixar depois melhor documentado, mas não está aqui, né? O que a gente faria? Exatamente o yarn SBL, que é Storybook Load. Então, ele carrega, aqui a gente vê, ó, no Story Loader aqui, ó. Eu sei, gente, que realmente é muita coisa para falar, tipo assim, pô, Story Loaders, não sei o quê, mas assim, a gente vai repetindo, vai fazendo várias vezes, que vocês vão ver que vai fazendo mais sentido, assim, porque... Mas aqui ele já carregou no Story Loader, que é a estrutura de arquivos que carrega todas as dependências. Porque o que acontece? O Story Loader, ele recarrega todos os arquivos que são .stories aqui, né, que ele carrega para essa estrutura aqui dessa lista, que é onde o Storybook lê, né, que é onde o Storybook recarrega aqui e consegue localizar. Então é só para vocês entenderem de onde está vindo aqui. Aqui, ó, vocês percebem o seguinte, já está mostrando no header. Depois eu vou mostrar porque está mostrando esse erro aqui. Então aqui, se a gente vier aqui em layout, que é a primeira coisa que a gente veria, que layout basicamente, vocês vão entender também, é todo esse componente aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, border red.px, o layout, ó, pum, vocês percebem? É todo esse componente aqui. E nele só tem uma view aqui, que é esse stack view, que é uma view, né, que basicamente engloba toda ela aqui. Ela só tem esse stack screen só porque ela gerencia o Note, por exemplo, aqui no iPhone X ele tem esse espaço a mais, então no iPhone X ele tem um espaço a mais, e no web não, por exemplo, ou no Android não, então ele só por isso que ele tem uma estrutura padrão aqui. E a Scroll View, vamos ver o que ela é. Ela é o que está daqui para baixo, tá vendo? Vamos pôr o Blue aqui, ó. Então a gente tem nessa tela padrão, que é basicamente como vai ter grande parte das telas que a gente pensa em fazer, vai ter provavelmente ter um header de informação, né, de qual é essa tela, e aí geralmente o scroll view, né, que seria a tela onde a gente de fato colocaria as informações. Nesse caso da location, na verdade, não vai ser um scroll view, né, ele vai ser para a gente entender o que é esse elemento, mas seria uma flat list, que é uma lista, né, uma lista que é do React Native, que já carrega como é no formato, né, de lista de células. Aí aqui, ó, então beleza. Nesse locations, aí o que acontece? Aqui ele só tem, ó, essa view container, tem a view, o header aqui, que a gente viu que está aqui, e tem a scroll view. Então, de fato, a gente criaria essa tela a partir daqui. Aqui, vocês percebem que está mostrando. Eu já deixei configurado uma parada também, que acaba que tem coisas que ficam mais, talvez precisaria, mas é de localização, que basicamente é muito comum também ter um padrão, um formato padrão, porque é o seguinte, a gente poderia ter aqui o texto direto, né, sei lá, locations.
Isso aqui a gente poderia fazer, mas assim, é muito comum, até para termos de organização, você ter todos os textos num arquivo só, basicamente. E aí a forma da gente fazer isso é justamente por cima desse i18n aqui, que ele é um arquivo de locations que fala. Então, por exemplo, até para tradução ele facilita bastante. Por exemplo, a gente carrega aqui todos os arquivos, está aqui em úteis, né? Úteis, locales, index. Aí aqui dentro do en, no caso do pt, a gente define qual que é. Então, para cada chave, né? Para cada. É como um chave valor aqui, né? Para cada, né, chave aqui, login, ele tem uma tradução. Então, login é login, né? Logout é logout. Aqui já tem em português lá. Caractere é personagem, caracteres, personagens, e-mail, password, senha. Então, para cada chave, a gente define a tradução dele. Aqui a gente criaria o locations. Aí seria localizações, né? Localizações. E aqui é o que a gente carregaria aqui, né? Então seria location, só que minúsculo, né? Location, a gente vê aqui, ó, pum, tá vendo? Localizações. Então já está configurado, não precisa se preocupar, mas basicamente esse T aqui é o translate, que é uma funçãozinha que a gente só pode passar qual que é a chave e ele vai se preocupar em traduzir pra gente. Então no caso aqui está em português, né? Ou em inglês traduzir também. Tá de boa até agora, gente? Já a gente vai ter um intervalo, mas vocês até agora tá de boa? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? A gente vai... Tá tranquilo? Bom que tá gravado também, então assim, dá pra vocês de fato tentarem reproduzir os mesmos passos depois, assim, então, mas se tiverem dúvida, por favor, vocês me falam. Tá de boa também, Antônio? Tranquilo? Isso, vocês vão me falando, porque realmente é muita coisa, mas assim, a gente está tateando várias coisas para começar a entender cada uma delas, né, mais a fato, assim, mas beleza. Então aqui, ó, nos stories, o que a gente teria? Nessa tela, aqui, assim como no componente, a gente define, né, quais são as propriedades desse componente, e aqui seria o componente de fato, né, já passando qual que é a propriedade para qual lugar dele, né, como a gente tem aqui, né, no location cell, né. Para cada propriedade, no caso a única propriedade é a location, o que eu faço com ela, né? Beleza, eu tenho location, eu tenho name, eu tenho type, então beleza, eu formato o meu componente, né, com a view e com os textos aqui, né, como é que eu quero fazer isso, né? Beleza, eu quero fazer dessa forma, quero colocar só um texto embaixo do outro aqui, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Então o que a gente está fazendo aqui, na tela é exatamente a mesma estrutura, assim, né? A gente na screen, né, a gente define qual que é quais são os atributos que a gente vai receber e o que a gente faz com eles, né, basicamente. Assim como no Characters, o que a gente tem aqui, né, vai ser uma lista de locations, né, é o que está carregando aqui, vocês concordam? Aqui no Locations, ele tem uma lista de localizações, então a gente basicamente vai ter que ter uma lista de localizações para poder mostrar, né, na lista. Então aqui, ó, a gente teria locations, que é uma lista, que a gente, aqui lembra, vocês viram, poderia ser uma lista do tipo string, uma lista do tipo, enfim, qualquer coisa, mas aqui no caso é uma lista do tipo de location. Aí aqui é a mesma coisa, ó, conforme eu digito location, ele já sugere de onde vem, ó. Isso aqui está no meu, mas é o VS Code que provém, então onde vocês vai ter a mesma estrutura. Justamente por causa do TypeScript, por causa do... que ele já consegue linkar tudo. Então aqui, ó, location, vocês veem aqui, ó, ele já carrega justamente do tipo correto, beleza? Locations. Então aqui, ó, o que está acontecendo? Locations, se a gente fizer o seguinte, só para vocês verem, ó, const text, styled.text, sei lá, só para vocês verem. Aqui em locations, então aqui, ó, na propriedade, aqui é porque aqui já, acho que fica confuso talvez pelo formato que já está, mas o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma função, né? Essa função ela recebe atributos, né? Acaba que vocês percebem que tem uma diferença bem comum, inclusive no React, do que uma função porque é um componente, né? No fim é praticamente a mesma coisa, né? Porque aqui, ó, aqui, né, ela se comporta como uma função, mas aqui eu estou passando as informações como, né, por exemplo, aqui, né, no caso text, por exemplo, ou locations, né, locations. Eu passaria nesse formato. Então, a ideia é que é como se isso aqui, né, a gente consegue utilizar como um componente React, mas a forma que a gente estrutura, vocês percebem que é como uma função. Então, export default function, e aqui a gente está basicamente só definindo quais são os atributos. Aqui, ó, a gente está definindo que as props é do tipo location props.
E aqui, ó, pra vocês verem, é a mesma ideia. Então, ó, por exemplo, é que esse cara aqui, né, também esqueci de comentar, né, mas ele já está abrindo, né, então ele já está acessando diretamente os atributos desse objeto. Então, por exemplo, eu acessaria da seguinte forma, né, props, sei lá, const on go back é igual a props.onGoBack, por exemplo. Tipo assim, seria a forma de eu acessar. Aqui, ao invés de eu ter que fazer isso, a forma mais fácil é eu já ter as chaves aqui, porque é um padrão do próprio JavaScript, é que eu consigo já aqui, né, como isso aqui é o objeto, eu consigo já acessar os objetos que estão aqui, né, então, no caso é locations e onGoBack. Então, como a gente definiu essas duas propriedades para esse objeto, vocês percebem, eu já acesso diretamente, que é basicamente a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Ó, por exemplo, com... eu deveria definir, né? Mas, por exemplo, const... calma. Foo é igual a B, BB. Por exemplo, se eu tiver dois atributos, né? Por exemplo, tem o atributo A e tem o atributo B. Eu posso acessar esse atributo das duas formas. Eu posso ter, por exemplo, const A igual a foo.A, beleza? A igual a A, vocês percebem? Ou eu posso fazer isso aqui, que é o que está acontecendo ali, que é const A é igual a foo. O que ele está fazendo aqui? É como se ele já estivesse acessando esse objeto aqui, ó. É que isso aqui, na verdade, está errado, né? Deixa eu ver se dá certo, né? Deu certo, eu acho. Porque aqui ele já está acessando diretamente do atributo A. É como se a gente conseguisse, né, ao invés de ter uma variável aqui, né, e depois pegar o atributo dessa variável, eu já consigo aqui diretamente, ó, locations e onGoBack. Aí aqui, ó, temos locations, e aqui em locations eu já poderia listar, né, pelo scroll view. Então, scroll view, locations, por exemplo, ponto .map. Aí para cada localização, o map é para mapear, né? Então para cada localização eu vou executar esse outro aqui, que eu vou colocar text, por exemplo, location.name, que ele sugeriu aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou listando essas localizações, e para cada localização eu estou colocando texto aqui, né? Então, por exemplo, se eu, depois eu vou ter que carregar tudo de novo aqui, mas aqui, ó, por exemplo, só para vocês verem também, ó. Que aqui eu coloquei a informação direta aqui, mas para a gente usar ela no componente e não ter que replicar lá, uma coisa que é comum de fazer também, aqui em data, ó, aqui a gente tem os mocks. Aqui, ó, data mocks. Aqui também, aqui tem as informações de fato, ó, caractere 1, caractere 2, aqui a gente poderia ter exatamente essas mesmas informações aqui, ó, que a gente já copiou aqui, né, que seria esse cara aqui. Então aqui, ó, mocks, a gente criaria em mocks. Então, const location, isso aqui é uma constante, então para a gente usar qualquer coisa do projeto, geralmente a gente cria aqui em mocks, geralmente eu gosto de criar em mocks. Então, location, que é do tipo location, então eu estou criando uma variável do tipo location 1, que é do tipo location, e ela é igual a, como a gente já viu, né? Aqui a gente teria que criar de fato toda a estrutura desse projeto. Não, todos os atributos desse tipo de localização. É o que ele fez aqui, né? Ó, location. Aí aqui ele não deve estar acessando, porque não deve estar carregando, né? Tá. Carreguei models. Bom, aqui ele já está correto, ó. Então já estou acessando. Tem um location aqui. Então só vou criar o outro aqui. O id 2. Nosso location 2, que é do tipo location é igual a pum. A mesma coisa. Então assim, é só para a gente criar uma variável só ao longo do projeto, que a gente vai utilizar, né, nos stories, em vários lugares. Assim. Então toda vez que a gente for utilizar, a gente vai ter sempre esses dois exemplos de localização. Localização 1 e localização 2. Podemos até ter mais, né, aqui. Vamos criar mais uma aqui, só para a gente ter aqui, ó. Citadel of Rigs, por exemplo. Pum. Aí me ferrou, hein. Colocar tudo isso aqui. Const location 3 é do tipo location igual a pum. Aqui a gente tem as informações. Vamos só tirar isso aqui, né, que é muito caractere. Muito
Vocês viram que esses residentes são exatamente o link para cada caractere que está nessa localização, né? Então vocês já veem como é que é estruturado, né, as coisas. Então aqui, ó, beleza. Então nós temos atributos aqui, aí aqui no location cell, aqui, em vez de ter aqui definido, eu poderia ter aqui diretamente, ó, location 1, aí a gente vê aqui, ó, ou eu vou fazer o contrário, ao invés de escrever para depois importar, o que a gente faria, ó, import de from src data mocks. Vocês percebem aqui, ó, pum, aqui também já vai completar, ó. Eu tenho location. Não deu export lá, será? Tá vendo? Ó, aqui é legal vocês já verem também, ó. Aqui eu não tenho acesso, não tenho acesso a location, não tá deixando eu acessar a location aqui, ó. Porque provavelmente, ó, caractere, ó, eu tenho, tá vendo? Ele já preenche pra mim, ele já deixa eu acessar. Se eu colocar aqui location 1, tá vendo? Ele não tá deixando. Aí, por que eu não tô deixando, né? Para cada arquivo que a gente tem, vocês veem que tem um const aqui, ó, export, aqui já está exportando errado, não precisaria exportar aqui, por exemplo. Vou até mudar aqui, enquanto depois eu altero no projeto. Mas assim, o que eu exporto quer dizer que se eu exporto nesse arquivo, eu posso acessar de outro. Então aqui, por exemplo, isso é a base de todos os que a gente viu aqui em vários lugares, né? Mas assim, por exemplo, esse export default function é que ele está exportando só essa função desse próprio projeto, que é por isso que a gente consegue acessar aqui, ó, location cell from, aqui mesmo, né? Aqui no Datamox, eu estou só definindo ela, então aqui eu tenho que exportar, então esse arquivo mox.ts, aqui eu consigo, né? Por exemplo, vou chegar aqui, ó, location, sei lá, const name igual a location 1.name. Mas aqui, ó, lá fora aqui eu não estou conseguindo acessar. Por quê? É justamente por causa dessa diferença que é o que tem aqui no JavaScript, que se eu der o export, eu estou dizendo que esse arquivo é visível para fora do projeto, né? Eu posso acessar ele de fora do projeto. Se eu não der o export, aqui dentro eu posso acessar qualquer coisa, né? Porque dentro do projeto não, dentro do mesmo arquivo. Fora desse arquivo eu não consigo. Então aqui, ó, export const location 2, export const location 3. Agora sim eu estou conseguindo acessar aqui, ó, aqui fora, né, o projeto. Então aqui, conforme eu carreguei, ó, location 1, ó, agora eu posso também carregar location 2 e location 3. Tá vendo aqui? Aí basicamente eu posso mostrar aqui só um em cada lugar aqui, só para vocês verem de exemplo. Ó. Então, ó, location cell, location 1. Fora que eu tô. Dá muita coisa pra mostrar, mas aqui, ó, aqui se eu vier aqui agora de novo em. Só pra vocês verem, né, rapidinho. Já vai ter que fazer um break, né? Mas ó, location cell. A gente já tem já os 3 exemplos, tá vendo? Então, pro location 1, location 2, location 3. Esse location 3, vocês viram, eu acabei de copiar ele aqui, ó. Copiei ele aqui, defini lá em Datamox. Datamox eu já posso acessar de qualquer. É uma constante que eu posso acessar de qualquer lugar do projeto. Beleza. Geralmente, isso aqui eu tô mostrando muita coisa assim. Isso aqui. Para muitos projetos você vai fazer a mesma coisa, não tem muito segredo assim. Na maioria dos projetos você vai ter que definir um modelo de objeto, né? Então é a mesma coisa. E aqui só para a gente voltar aqui rapidinho só nas locations. Aqui não está carregando nada ainda, né? Porque a gente não está passando, mas aqui o que a gente faria em layouts? Beleza, eu tenho que passar a lista de localização. Eu também acesso do mesmo lugar, ó. Location 1, ok, já até está sugerindo, ó, de Datamox. Location 2 e location 3, tá vendo aqui, ó? Então, vocês percebem? A gente está só, basicamente, navegando entre arquivos aqui. Então, eu quis deixar de forma mais fácil para vocês, assim. Eu defino que em Datamox é o mesmo arquivo, eu defino os mocks. Então, para importar para outro, tem que dar export para virar. Exatamente. É o que define se você vai conseguir acessar de outro arquivo ou não, é isso. Porque, por exemplo, é justamente isso. Se eu só definir uma variável aqui, const A igual a B, sei lá, A igual a B, isso aqui eu não acesso de lugar nenhum. Se eu colocar o export, aí de qualquer lugar do projeto eu posso dar um import a from esse arquivo, entendeu? Então isso aqui é bastante coisa assim. Também vocês vão acostumando assim. Aqui, tá vendo? Já está carregando ó, as 3 localizações aqui. E aí é isso. Ô pessoal, desculpa que eu estou falando rápido aqui, porque ele tá